Capítulo 4. A colheita. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Mateus, capítulo 15, versículo 19. Na casa de Hermínio Maximilians havia se instalado, como servo de suas cavalariças, um antigo morador de Amsterdã, que perdera suas propriedades em sessões de jogo. Depois de muitos anos, fizera amizade com o Júnior e o senhor Hermínio se compadecera dele, dando-lhe emprego. Não lembrara o tio de Miguel que fora ele próprio quem recebera como prêmio as propriedades do infeliz jogador, cujo objetivo era vingar-se, conforme promessa feita à sua família. Naquela tarde, assistindo à saída brusca de Miguel, o cavalariço Andrade Zetroion aproveitou que os servos estavam dispersos pela casa e galgou os degraus que levavam ao estúdio do senhor Hermínio. Chegando ao local e vendo muitos documentos importantes jogados sobre a mesa, disse a si mesmo: Ora, ora, não é que o desafortunado jovem, encantado com a prima, largou atrás tudo o que necessito ter em minhas mãos. O destino está fazendo jus à minha vingança. Hoje é meu dia de sorte. Sentou-se tranquilamente para ver o que lhe seria importante. Avistou a caixa do cofre e notou que não fora fechada. Seus olhos faiscaram como prelúdio de poder e glória, e rapidamente passou em seu pensamento tudo o que poderia conseguir com aquele grande valor, além de obter uma moradia parecida com a própria casa que perdera. Sem pestanejar, apanhou o dinheiro e ia saindo quando viu a procuração de Miguel sobre a mesa. Sem dúvida, o próprio Miguel seria o suspeito. Escondeu a caixa vazia, onde antes estava o dinheiro, de modo que ninguém tão cedo pudesse encontrá-la. Colocou certos documentos nas gavetas e divisou lugar discreto e difícil de ser visto, acima do alto do armário, para a procuração assinada. Eles acharão que Miguel roubou o dinheiro do cofre e ainda apanhou a procuração para fazer o que bem entender com os bens do tio, pensou. Depois saiu calmamente e, orientado pelos maus companheiros espirituais que o assediavam, desceu as escadarias sem que ninguém ouvisse. Em casa, Miguel olhava para o pacote de narcóticos, tirando-o do bolso do casaco. A tentação dava-lhe ânsias e ilusões. Sentir-se-ia melhor, é certo, no momento que os inalasse, mas, por outro lado, aquela substância poderia destruí-lo. Agora que conseguira o amor de Florence novamente, não poderia voltar às drogas. Esquecendo-se de como deixar o estúdio de Hermínio e tendo em mente o desejo de livrar seu caminho para o amor, vestiu-se adequadamente, preparando-se para compartilhar o jantar com Florence e Frederico. No entanto, pensava ele, o que aconteceria se provasse somente um pouquinho daquele pó? Uma pequena dose do narcótico não o faria cair novamente, mas lhe daria forças para iniciar seu caminho de felicidade ao lado de seu bem-querer. E voltou a fazê-lo. Sentiu-se em êxtase supremo. Nos primeiros momentos, teve ânimo e coragem, mas depois desejou levantar-se e não conseguiu. De olhos abertos, começou a ver figuras monstruosas. Contudo, ao fechá-los, aquelas visões eram outras. Seres que caminhavam à sua frente, colocando a mão para ver suas pupilas, preocupados, tentando acordá-lo, e a imagem de seu pai ali, olhando-o entristecido. Via, como se estivesse com os olhos escancarados, parentes que já tinham morrido, alguns desfacelados, e gritou por socorro. E o efeito daquele mínimo de droga que havia provado levou horas para passar. Levantou-se da poltrona mais tarde, jurando que jamais iria tocar naquela droga novamente. Como era a última noite em que o casal ficaria naquela mansão, Florence, divinamente arrumada, aguardava pelo primo, que se demorava demasiadamente. Para a ocasião, mandara preparar uma mesa muito ornamentada, pois queria mostrar a ele tudo o que aprendera na bela Paris. Uma toalha de Biuro foi exposta na mesa,
com cálices de cristal, candelabros de prata e porcelana riquíssima. Na ceia, flores ornamentavam o centro da mesa e diversos pratos foram servidos à moda francesa, enquanto, sob a luz das velas, Miguel, ainda drogado, concatenava seu plano friamente, olhando para o avantajado ventre do atual anfitrião. Frederico, irritado pelo atraso do visitante, comia apanhando o assado com as mãos, sem os modos necessários para aquele tipo de jantar. Embebido no torpor que lhe dera a coragem necessária, Miguel, trajando socialmente, com os cabelos puxados para trás e rijos como verniz, sorria um riso falso para Frederico. E seu odioso rival nem lhe dirigia o olhar, como se ele ali não estivesse. Era a mente de um assassino frio e calculista o que se via em Miguel, e não o homem romântico e terno que amava Florence. A jovem sentia-se desconfortável. Algo a incomodava. Não sabia se era o olhar de Miguel ou se a própria situação de estar com o esposo e o amante juntos na mesma mesa. De vez em quando, aquele olhar, trazendo o fogo da paixão, a procurava através das folhas do grande arranjo. Ninguém falava. Foi no momento da sobremesa que o primo de Florence levantou-se, apanhou ele próprio os cálices da prima e o de Frederico, dizendo: Caros primos, eu desejo brindar com champanhe a vossa saída de Amsterdã para Paris, sabendo que tão cedo não voltarão. Fico satisfeito de ver que o senhor está melhor de saúde, senhor Frederico, pois, pelo que soube, ainda ontem vossa esposa havia ficado muito preocupada convosco. Aqui estão os cálices. Faço questão de servi-los. Frederico lambeu os dedos, um a um, e sorriu com a boca ainda cheia do que estava comendo, sem sequer olhar para Miguel. O rapaz sentiu nojo daquela arrogância e pensou: Adeus, nobre senhor. Depois, abriu o champanhe que trouxera, colocando o narcótico no copo do esposo de Florence e o serviu. Frederico sorveu com extremo prazer aquela bebida, envolvido por seres escuros que exultavam com ele a experiência macabra, sem conseguir detectar o aviso de espíritos amigos que, em vão, tentavam diverti-lo. Miguel estava sendo manipulado por duas equipes de desajustados, ali, frente ao ser humano que desejava retirá-lo de seu caminho. O pai de Miguel, que também presenciava a cena, ficou desesperado com os acontecimentos. Tentava dizer ao filho: Cuidado, Miguel, não te perturbes com coisas que não poderás assumir. Evita os pensamentos funestos e as vibrações que podem te ocasionar males futuros. Mas Miguel, desnorteado pela paixão obsessiva, não o escutava, ouvia somente a orientação do mal. Frederico Saustino sorveu com rapidez a bebida que Miguel lhe dera e, depois de momentos, caiu pesadamente ao solo, com espasmos muito fortes. Colocando a mão sobre o peito, debateu-se no piso, ainda ouvindo os gritos de Florence e a correria dos empregados. Fechou os olhos em questão de minutos. Florence gritava e Miguel pegava-lhe os pulsos, fingindo fazer alguma coisa em favor do esposo da mulher amada, dando sutis batidinhas no rosto do rival, como se tentasse reanimá-lo. Desencarnado subitamente, o espírito Frederico, sentindo grande torpor, tentou se levantar, apoiando-se à poltrona, achando que o que acontecera fora pelo efeito da bebida, sonolento adormeceu ali mesmo. Ele era de pouco falar e nada quis comentar sobre seu problema cardíaco com o médico que de repente ali estava, bem junto a ele, pois já se sentia melhor. Mais tarde, perdido nas horas, acordou vendo sua esposa a chorar em cima de algo. Aproximou-se para ver o que estava acontecendo e viu seu corpo deitado sobre a mesa. Foi aí que começou a gritar, sem entender o que estava acontecendo. Ninguém lhe ouvia o pavor e os questionamentos. Então, estava morto? Não se lembrava de nada, a não ser de estar bebendo champanhe quando alguém caiu. Assim, decidiu ficar por perto para averiguar o que iria acontecer. Com o funeral, os tios de Miguel retornaram a Amsterdã
e auxiliar o Florence, pedindo que Miguel, como médico, não a abandonasse. A jovem desesperou-se quando a consciência lhe pesou por ter traído o marido que, apesar de violento, tudo dava a ela. Assim, a viúva não permitiu que Miguel se aproximasse dela, com seus olhares desejosos. Contrariamente ao que ele havia imaginado, Florence passou a odiá-lo tanto que não lhe podia ver a face, pois, ao vê-lo, revia nela a esposa infiel que, de repente, passou a repudiar. Dias depois, as coisas ainda estavam ruins. A senhora Erundina, preocupada com Florence, procurou o sobrinho. Miguel, peço-te para acompanhar minha filha a uma viagem junto com o Júnior. Com certeza isso fará bem a ela. Florence deverá esquecer desses dias terríveis que aqui passou. Pois não, minha tia. Fiqueis tranquila, que convencerei Florence a nos acompanhar. Eu não sei se poderei ir, disse Júnior que chegava. Afinal, tenho as minhas obrigações. Mas, ao ouvir a proposta, Florence falou que preferia voltar a Paris e resolver sua vida por lá sozinha. Mas como ficarás só? Em uma cidade grande, minha filha? Coloques o pé no chão. Não terás descanso e podes ser alimento de aves de rapina. Sabes o que quero te dizer, não? Uma jovem viúva, bela e rica, em uma cidade reluzente, obterá sem dúvida acompanhantes espertos. Não, irás com Júnior e Miguel, insistiu Erundina. Sim, Florence, ouça os conselhos de tua mãe. Será melhor assim. Não desejo ir contigo, respondeu ela chorosa. Ora, deixe de lamúrias, minha pequena, comentou seu Hermínio. Não desejo mais saber se queres ou não. És minha filha e quem está no comando aqui ainda sou eu, teu pai. Irás sim, mas não sozinha nem para Paris. Depois iremos contigo até a residência que tens lá para apanharmos teus pertences e vendermos o prédio, se assim desejares. Mas, no momento, darei a Miguel o valor necessário para que te acompanhe nessa viagem, como se estivesses em férias, e não se fala mais no assunto. Florence, contrariada, saiu para o quarto enquanto ouvia Miguel falar. Ouça teus pais, que só querem o melhor para ti. Irás gostar de ver Budapeste e suas termas, minha prima. E Miguel disse ao senhor Hermínio que, se ele desse permissão, levaria Florence às termas magníficas existentes na Hungria, onde ela poderia descansar. O tio de Miguel ficou satisfeito com a ideia, já lhes comprando as passagens para o primeiro trem que sairia no dia seguinte, mesmo com a não aceitação da filha. Durante a viagem, Miguel foi aos poucos ganhando a confiança de sua amada. Para sobreviver ao estresse provocado pelo medo de perder o afeto de Florence, pensara voltar a usar os narcóticos, mas vendo agora que tudo poderia voltar ao normal, controlara-se. Miguel não sentia a presença de Frederico, que agora o acompanhava, enciumado. Não ouvia também o apelo dos espíritos viciados que lhe instigavam a voltar às drogas. Agora, ligado pelo amor à sua prima, com a vibração mais elevada, não se conectava com os vampiros e recebia melhor as palavras aconselhadoras de seus mentores. Miguel subira ao estúdio antes de partir e, como vira que estava tudo em ordem, aparentemente descansou, imaginando que fora seu próprio tio quem estivera lá, ajeitando tudo. Convencido de que tudo estava em ordem, fazia planos com a mulher amada, certo de que logo ela voltaria a ser sua e que, finalmente, seria um homem realizado e feliz. Os acontecimentos nos dias seguintes, na casa de Hermínio Maximilians, foram muito tristes para os donos da casa. Hermínio, procurando o advogado para ver o documento da compra do prédio, descobriu que o negócio não fora fechado por Miguel. Mas como? Inquiriu Hermínio. Não destes a procuração a ele? Sim, ele assinou na minha frente, senhor Maximilians, mas não me trouxe o documento da compra, disse o senhor Conrado. Não pode ser, algo está errado. O pai de Florence não quis duvidar de Miguel, porém tudo indicava que havia aí uma fraude.
Hermínio voltou à casa e fez uma busca detalhada em todas as gavetas, julgando que o sobrinho pudesse ter esquecido os documentos em algum lugar. Em sua ausência, não poderia nem deveria culpá-lo, afinal, ele estava sendo solidário com a prima, ajudando-a a superar a traumática morte do esposo. No entanto, a dúvida se fizera firme e constante. Os documentos foram encontrados, sim, mas com a caixa do dinheiro vazia. O tio de Miguel imaginou que, devido à morte de Frederico, o rapaz pudesse ter achado melhor não falar sobre negócios, mas, para seu desconsolo, a procuração que confiara a Miguel havia sumido. Sim, não havia mais dúvida. Se não pagara pelo imóvel, Miguel havia feito um grande desfalque. E quanto à procuração? Por qual motivo pretenderia permanecer com ela? Aproveitando-se, quem sabe, da distância para usá-la indevidamente? O senhor Hermínio atirou-se na poltrona e se deixou afundar nela. Colocou a cabeça entre as mãos, doía-lhe demais a cabeça naquele momento, parecendo querer estourar. Como não desconfiara antes de Miguel? O sobrinho estivera por tempos sem trabalho, enrolado em dívidas. Miguel havia feito um casamento vergonhoso e agora era ladrão de seu próprio tio. Não teria coragem de colocar esse fato à sua esposa, muito menos ao Júnior, mas expulsaria dali, de maneira discreta e silenciosa, o infeliz larápio, fazendo-o devolver a quantia e a procuração para não colocá-lo atrás das grades. Miguel, satisfeito e feliz, nem imaginava o que estava acontecendo à distância e mandou um telegrama dizendo que Florence se recuperava dia a dia e que, em breve, voltariam a Amsterdã. Ao lado da amada, mostrava-se alegre e jubiloso, e às vezes apanhava o pacotinho de narcóticos e o olhava, falando para si mesmo que jamais provaria daquele pó novamente. Julgava-se realmente curado. Quando nos ligamos ao medo, que pode nos fazer ceder ao infortúnio, também estamos nos ligando àqueles irmãos infelizes que aguardam por nossa queda. E, ao reiniciarmos ascendências menos felizes, seremos incapazes de sair delas para sempre. É como se fôssemos espíritos marcados. Cada deslize nos empurra com força maior para a queda e nos faz descer rapidamente ao fundo do poço. Assim, cada vez será mais difícil e torturante a energia que precisaremos desprender para de lá sairmos. O medo é o inimigo que atrai exatamente o que não desejamos para nós. No caso da coragem, esta se liga diretamente à energia positiva. Por isso, jamais temer é o que nos empurra para afiançarmos a bravura como nossa aliada em nossa sobrevivência sempre. A mãe de Florence redecorou todo o dormitório da filha para esperá-la e aguardou-a com uma festa para o dia seguinte à sua chegada. Como surpresa para a dama que tirara o luto, convidou também alguns rapazes de outras localidades para apresentar a ela, com o intuito de fazê-la casar-se novamente, entre eles Simão de Bordeaux, conhecido da família e colega de Júnior na Universidade de Oslo, mas Florence não o havia conhecido ainda. Erundina pensava na filha com zelo e preocupação, pois com sua beleza ela não permaneceria muito tempo solitária. No entanto, isso seria uma verdadeira bomba por explodir contra o companheiro de viagem que de nada sabia. Ao chegarem à mansão, enquanto Florence abraçava e beijava os pais, viu Simão à sua frente, sorrindo, e foi apresentada a ele, achando-o muito atraente. A senhora Erundina aproximou-se dela falando baixinho. Filha querida, estás realmente bem? Olha, preparamos uma festinha para ti ainda hoje depois da ceia. Por isso convidamos alguns colegas da faculdade de Júnior. São todas de famílias importantes e tenho certeza que terás muitos admiradores. Ora, mamãe, ainda não faz um ano que... Está bem, como queiras. E subiu para descansar, sorrindo para Simão.
Miguel deixara a casa para refazer-se e ver com Francisca como estavam as coisas. Não chegou a ver a face de Florence quando esta olhou para Simão, e por isso entrou em seu lar cheio de paz e repleto de felicidade. Na mansão, Florence desceu para o jantar, vestida com um belo vestido branco, de rendas nos punhos e muitas fitas. Nos cabelos, algumas flores deixavam-na reluzente e ainda mais bela. Vendo Simão ao pé da escadaria, Florence sorriu e lembrou-se de Miguel, pois nem havia se despedido dele. Então, és colega de Júnior, não é? Falou ela, dirigindo-se ao rapaz. E onde estão os outros rapazes que mamãe disse ter convidado? Não vieram ainda. Chegarão talvez pela manhã, perdendo a festa. Penalizada? Não tanto. Então vamos dar uma volta pelos jardins. Queres ir comigo? Com prazer. Miguel mal chegou em casa e foi chamado a voltar à mansão, onde o aguardava o advogado da família. Admirou-se do fato e logo começou a lembrar que deixara a compra do imóvel pendente, mas não se preocupou. Saiu rapidamente e logo chegou à casa do tio. Vendo pela janela, Florence de braço dado com um novo hóspede. Enciumou-se. Não queria demorar-se para ver o que Conrado desejava com ele, pois queria ir logo se encontrar com a prima. Pretendia, durante o jantar, fazer novamente o pedido de casamento aos pais dela. Antes de subir ao estúdio, tentou se desculpar com o senhor Hermínio. Meu tio, tenho algo para vos dizer. Ora, mas o que há de tão importante que nem sequer descansastes da viagem? Respondeu o senhor Hermínio, imaginando sobre o que o rapaz lhe falaria. Tio, desejo vos pedir atrasadas desculpas, porque com a morte de Frederico e o desespero de Florence, deixei tudo em desordem no estúdio, inclusive a procuração e vossos valores. Fui um desastrado, mas, antes de viajar, alguém esteve lá. O senhor ou Conrado devem ter colocado tudo em seu devido lugar. Tenho confiança em seus servos e, apesar de ter sido relapso, penso que nada aconteceu. O senhor Hermínio escutou-o, mas nada respondeu. De nada adiantaria desgastar-se com o sobrinho, cuja confiança fora por água abaixo, e pensou, não sem antes sentir tristeza. Estás querendo enganar-me, mero ladrão? Quando Miguel viu o advogado sentado na poltrona, em frente à escrivaninha do estúdio, sorriu e cumprimentou-o, mas a resposta de Conrado foi dura e direta. Tem 2 dias para devolver toda a fortuna de seu tio. O quê? Como? Fortuna? De que estás falando? Ora, falou o advogado, levantando-se e caminhando pela sala com as mãos atrás das costas, olhando-o sempre. Aqui roubaste, para sermos mais claros. Roubei? Eu? Não estou entendendo. Ora, rapaz, não te faça de ingênuo. Foram-se todos os valores da caixa, antes trancada nas várias voltas da chave, dentro desse armário. Mas não, eu nada fiz, juro, nada roubei. Bem, se não devolveres, sereis aprisionado. Miguel desesperou-se. Como pudera se descontrolar tanto diante da possibilidade de perder Florence, a ponto de deixar aquela fortuna sobre a mesa? Alguém a teria roubado? Mas ninguém sabia que aquele dinheiro estava lá, e a porta do estúdio era geralmente fechada à chave. Teria também se esquecido de trancá-la? Mas, como vira tudo em ordem antes de viajar, e por que ninguém falara nada sobre o seu esquecimento, estariam pregando-lhe uma peça? Bem, precisarás defender-te atrás das grades, falou Conrado, olhando-o com muita pena. Infelizmente, devias ter tido mais cabeça. Jamais imaginei isso de ti, Miguel. Procurastes bem? Alguém pode ter vindo aqui e guardado em outro lugar os valores. E os documentos, apanhaste? Olhes aqui, falou Conrado, abrindo a porta do móvel onde ficavam todos os documentos. Vês? Há alguns documentos aqui, sim, mas não o que necessitavas para fazer a compra daquele prédio, como a procuração, e a caixa está vazia.
Miguel arregalou os olhos e começou a suar frio. Mas não pode ser. Eu tranquei a porta antes de viajar, tenho certeza. Bem, se passasse a chave, então deve ter guardado contigo o dinheiro para a compra daquele prédio. Miguel, será melhor que me devolvas o valor agora, antes que Júnior, tua tia e Florence saibam. Aí as coisas ficarão bem piores para ti. Entrega-me também a procuração, Miguel, pelo teu próprio bem. Não, nada roubei e não usei a procuração. Estava aqui em cima desta mesa. Por Deus, o que está acontecendo? Isso não pode estar acontecendo comigo. Se não me devolveres o que te peço, serás preso. Viste, quando entraste, uma guarda na porta da mansão com 4 policiais? Sim, e por que estariam lá? Não por minha causa. Miguel baixou a cabeça, tonteava e não encontrava saída. Alguém devia ter roubado aquele valor, mas por que a procuração não estava com a papelada? Algo parecia feito especialmente para incriminá-lo. Mas quem o faria se ele não tinha inimigos ali? Derrotado, suspirou fundo ao ver Conrado ordenar: Vamos, Miguel, levante e assuma teu erro agora. Falaremos com o delegado. Está bem, mas saberás que não fui eu quem fez isso. Tenho orgulho de ser correto, Conrado. Um dia saberás que não minto e a verdade aparecerá. Mas peço-te agora que primeiro eu retorne à minha casa para apanhar algumas roupas e falar com Francisca. Ela é velhinha, e se eu não for, ficará desesperada. Está bem, vamos. Levar-te-ei à tua residência e aguardarei, honrando o homem correto que eras. Sem nada dizer a Florence, Miguel saiu pelos fundos sob os olhos preocupados da serva Niura, que o achou muito pálido e notou que algo grave estava acontecendo com ele. Ela chegara a ver, à distância, o cavalariço descendo os degraus da escada que levava ao estúdio naquela tarde, mas calara-se porque nada soubera do furto. Não estava ciente de que Miguel estava em más lençóis. Os fatos estavam contra Miguel, que nem o senhor Hermínio ou o próprio Conrado fizeram perguntas aos funcionários da casa sobre aquele acontecimento, tendo a certeza naquele momento que fora mesmo ele quem cometera o furto. A festa estava por começar. Florence sentira a ausência do primo durante a ceia, mas, envolvida com os convidados, distribuía sorrisos e palavras amorosas a todos, sem desligar o pensamento de Miguel. O que teria acontecido a ele? Algum problema com Francisca? Quando a música iniciou, ela dançou com alguns rapazes presentes que, em sua volta, a convidavam, sob os olhares risonhos de Erundina e de Simão. Hermínio, muito sério, imaginava a conversa que o advogado tivera com Miguel e qual a reação do sobrinho. Quanto descaramento! Que homem sem inteligência! Voltar lá depois de tal crime! Não o delataria, mas o expulsaria de vez de sua propriedade. Mas se ele confessasse o crime, teria que colocá-lo na cadeia. Ao pensar nisso, lembrava-se de Horácio, irmão tão afetuoso, humilde e compenetrado no trabalho. Oh, como seu irmão sofreria se estivesse vivo e visse o que seu filho fizera. Sentimento de dor e tristeza assumiu o coração do velho Hermínio, que suspirou fundo e resmungou baixinho. Essa é a vida, a gente confia até o momento que uma coisa dessas acontece. Mas, por Deus, jamais pensei que meu sobrinho fosse cair dessa forma na lama. Simão, por sua vez, aproximara-se de Florence, que estava muito feliz com a festa. Ela, contudo, aguardava Miguel e nada a faria mais feliz do que o instante em que ele entrasse naquele salão. Correria para abraçá-lo na frente de todos os homens que sua mãe convidara, todos aqueles admiradores. Agora estava livre para amá-lo sem fazer deste fato um ato imoral. Mas seus pensamentos borbulhavam como água fervente, pela demora do seu maior afeto. Por que demorava tanto? Ora, devia ter voltado para casa, e, à medida que as horas passavam, uma angústia imensa foi envolvendo-a. Algo de muito grave havia acontecido a ele. E Florence sentia isso.
Será que alguém desconfiara de algo sobre a morte de Frederico? Perguntava-se. Miguel chegara à sua residência sentindo-se cansadíssimo. Teria que fazer alguma coisa. Teria que descobrir quem havia roubado os valores de seu tio. Teria que se livrar da dívida que não fizera. Com o sistema nervoso abalado, ficara muito tonto, pois ainda não sabia por onde começar a procurar. Devo me acalmar. Papai sempre me recriminou quando eu tomava atitudes drásticas com os assuntos e valores. Preciso, primeiro, colocar a cabeça no lugar. Ah, Deus, ajuda-me a solucionar esse grave problema para eu não ser acusado como um ingrato ladrão da fortuna de meus tios. Sobre a mesa, Francisca havia deixado um telegrama que participava a morte de Samantha. Miguel concluiu que a moça morrera devido ao vício, mas a notícia não o abalou. Sua preocupação agora era outra. Não poderia perder sua amada. Mas como poderia se defender sem provas? Sabia que precisava ter coragem, mas como? Tudo conspirava contra ele. Colocar as suas mãos sobre a cabeça, como se aquele ato o fizesse sair do poço em que se sentia aprisionado. Nisto, lembrou-se do pacotinho de narcótico em seu bolso e, sob os olhares audaciosos e penetrantes dos displicentes vampiros que o acompanhavam, Miguel abriu-o nervosamente e apanhou com prazer uma dose do pó, que imaginava seria sua salvação. Talvez o ajudasse a pensar melhor sobre a situação de seus problemas. E usou-a. Aquela substância era-lhe como uma bengala, onde se apoiar. Lembrar as visões que tivera da outra vez, mas agora nada mais importava. Estava desesperado demais para refletir. Vendo, do plano espiritual, seu filho correr perigo, o senhor Horácio estava acabrunhado e triste demais. Com seu livre-arbítrio, Miguel podia fazer o que bem quisesse de sua vida. Isso é da lei de Deus. Mas o fato de ter deslizado novamente ao precipício poderia levá-lo a males piores e irreversíveis. Seu pai, então, emitia pensamentos de amor, aconselhando-o naquele momento. Não, filho, não o faça. Não uses mais este veneno que te levará a tormentos infindos. No entanto, Miguel não o ouvia e, depois de fazer uso de parte do narcótico, deixou-se largar na poltrona, clamando: Meu pai, salva-me deste horror porque estou passando. Socorra-me, meu amado pai. Eu não desejava voltar ao vício, mas o fato me venceu. Não roubei, não sou ladrão de minha própria noiva. Invadido pelos efeitos devastadores que a droga causara em seu organismo, Miguel soluçava alto, ouvindo vozes intolerantes que não o deixavam em paz. Não conseguia saber o que diziam, mas, em sua volta, sentia que fantasmas discutiam e brigavam como bestas ferozes. Liberta-nos, Miguel. Tranquiliza-nos, pois estamos sedentos e tentando chegar mais perto, uns empurravam outros, intolerantes como animais famintos. Saiam daqui, agora estou na frente. Sou eu primeiro. E o que chegara antes falava, dirigindo-se a Miguel. Olhe, nós estamos aqui contigo, aproveitando desse torpor que também nos alcança. Sirva-te de mais um pouco, imploramos-te. O ruído daqueles loucos infelizes fez Miguel ouvi-los perfeitamente e sentir a decadência em que foram levados. Uns exprimindo urros e gritos de prazer, atacando o perispírito do jovem médico que caíra inerte no tapete. Outros desejando aproveitar ao máximo os elementos venenosos que lhes haviam provocado o desencarne. Nuvens escuras, em abalada fúria, rodeavam o pobre rapaz, como moscas em volta da sujeira, sugando o amigo de Samantha. Ela, que no umbral considerar-se-ia culpada pelo tráfico que por anos conduzira tantos seres à destruição. E os vampiros não o deixavam livre. Miguel, caído no piso, contorcendo-se em angustiosa passagem, mesmo de olhos fechados, assistia a tudo, e com a mente alerta ouvia gargalhadas e vozes que diziam: Vencemos, ele o fez, ele o fez.
mas ouvia também a voz de seu guia dizer-lhe: Isso passa, isso passa. Um pouco de paciência e aguardemos o médico para o tratamento de desintoxicação. Ouvindo, o filho de Horácio queria erguer-se e expulsar aqueles seres infelizes que sempre o estimulavam a sorver mais e mais drogas, mas era-lhe impossível. Não conseguindo obter mais as substâncias pelo próprio doador de seus prazeres, os vampiros partiram para a desavisada senhora ali sussurrar ideias. Francisca chegara. No chão, tendo espasmos tenebrosos, Miguel, com os dentes cerrados, contorcia-se, expelindo pela boca uma gosma branquicenta. Patrãozinho, patrãozinho, por favor, o que está acontecendo com o senhor? Oh, Deus, ajudai-o, está tendo espasmos mortais. Patrãozinho, será que tens alguma doença? Tentando levantá-lo do piso, a governanta da casa viu cair de sua mão o pacotinho da substância narcótica e instintivamente pensou: Olha, o remédio caiu de sua mão, talvez estivesse precisando ingeri-lo. Deve estar tendo um colapso por falta dele. Vou colocá-lo em sua boca. Foi nesse momento que Miguel, filho de Horácio, desencarnou. Não teve tempo para modificar-se. Perdeu a oportunidade do corpo de carne para seu crescimento espiritual. Deixou para 50 anos ou mais o auxílio de renovação espiritual que somente se alcança por meio da reencarnação, com a vida na Terra pela prática do bem, utilizando-se das leis morais que regem o planeta. Muito atordoado, ele sentiu-se sair lentamente do corpo, deixando-o inerte diante de Francisca, que tentava socorrê-lo. Não via o mentor, mas imagens negras e sem forma movimentavam-se diante dele, em finas nuvens bruxuleantes. O som, como ventania, varava seus ouvidos e ele começou a gritar: Saiam daqui, quem sois vós? Não poderei estar vendo isso. Saiam, saiam pelo amor de Deus. De repente, o peso imenso que sentira antes agora estava leve. Sentia-se desmaiar. O que teria acontecido para que aquela visão desaparecesse? Entre mentes na dor, Horácio encaminhara-se à sua terra natal, acompanhado por Adamastor. Apanhava seu filho no colo, pedindo à Virgem Maria que lhe auxiliasse a alma enferma pelas visões da matéria. Entregava-o para restabelecimento perispiritual, no limite de suas necessidades e de sua posição de colheita, retiradas à própria semeadura dele. Pai, numa vida dedicada ao amor e à renúncia. Prece fervorosa e levando o coração aos céus, tendo em seus braços a figura do filho, orou: Maria, Mãe de Jesus, vós que sois grandiosa e onipotente, que padecesses também, retendo em vossos braços vosso filho tão amado, vede aqui o meu filho, largado e inerte em meu colo, que vosso filho Jesus também possa nos auxiliar. Ele que tanto soube amar esta humanidade, neófita de suas leis morais, que o crucificou e o fez receber mais altas humilhações. Maria, vós que conhecestes as mesmas dores, permite que ele não seja levado pela corda desumana de seus obsessores que o castigaram até o final. Seu coração generoso jamais me levantou a voz. Ele respeitou-me e amou-me até minhas últimas horas. Olhai por ele, Senhora. Contudo, Horácio lembrou-se do assassinato que Miguel cometera por amor e humildemente baixou a cabeça dizendo: Pai, que seja feita a vossa vontade. Miguel adormeceu por um tempo e, quando acordou, sentiu-se entranhado na mesma peça, no mesmo local. A ânsia provocada pelas substâncias não haviam passado. O que teria acontecido? Sentia-se amargurado e em cortante solidão. Não percebera a presença de seu mentor a seu lado, nem de seu próprio pai. Desesperou-se. Correu para Francisca e falou com ela. Francisca vestia luto. Por quem seria? Então pediu-lhe o que comer, mas ela não o ouvia.
Aí, em desespero, Dalma começou a pedir uma segunda vez, uma terceira, até que gritou: Por Deus, o que está acontecendo? Responda-me, mulher, olhe para mim, estou aqui a teu lado. Francisca sacudiu seus ombros e colocou as mãos em seus braços, sentindo o arrepio de frio. Uma sensação de desespero operou-lhe a mente. Seriam fantasmas? Saiu, largando a xícara de café que estava bebendo e desceu até a rua para tomar sol. Miguel quis ir atrás dela, mas não conseguiu abrir a porta. Suas mãos pareciam nuvens frias que não conseguiam apanhar nada. Na casa dos Maximilians havia tristeza e luto. Os tios de Miguel, consternados por tudo o que acontecera, acreditavam que seriam outras as intenções do moço, e não naquela que o arrastou ao precipício total. Imaginando que se suicidara a fim de abafar os fatos de seu desajuste e desfalque monetário, traindo a todos que o apoiaram e confiaram nele. Os pais de Florence não tiveram coragem de, naquele momento, abrirem-se com a verdade aos olhos de seus filhos, pela vergonha que se sentiam tomados e pelo sentimento que Florence nutria pelo rapaz. Com a educação moral que Horácio transmitira ao filho, era esse um fato inaceitável e que abalava totalmente as raízes dos Maximilians, e agora o nome de Miguel ficaria enlameado eternamente em seus corações. Horácio soubera deste fato e chorou. Sabia ser seu filho irremediavelmente suspeito, e a verdade seria muito difícil de ser encontrada. O verdadeiro ladrão continuava a trabalhar na mansão, como se nada tivesse acontecido, e se felicitara sabendo que Miguel desencarnara de modo brusco. Assim, ninguém jamais suspeitaria dele. Florence, mais uma vez enlutada, não sabia o que pensar. O fato de ter Miguel se suicidado não fazia sentido. Por que teria feito aquilo se estavam voltando a se amarem e sendo felizes? Desesperou-se de tal maneira que Hermínio e Erundina acompanharam o enterro do sobrinho sem a filha, prevalecendo neles temidas precauções. Tomaram as iniciativas de lhe encomendar um enterro digno da família que o acolhera. Ao funeral compareceram apenas os familiares, Francisca, Frei Antônio e alguns professores que o tinham em alto conceito por sua inteligência. Poucas pessoas para um homem encerrado em suas próprias ideias. Bem, querida, falou Hermínio, não poderíamos contar a verdade para nossa Florence, que está amargurada. Isso a levaria certamente a uma clínica de doidos. Penso mesmo, marido. De fato, ela tem sofrido muito e essa é a segunda vez em um ano e pouco que perde uma pessoa que ama. Não sei quando ela voltará ao normal. Oh, quando poderíamos aceitar algo tão monstruoso da parte daquele a quem tudo demos e a quem tanto confiamos? É, minha esposa, a vida é assim. Às vezes as pessoas escondem a face demoníaca e, saindo da escuridão, assomam a luz do sol, mais cedo ou mais tarde. E não poderíamos reaver aquela quantia? Já pensei nisso. No entanto, nem saberia por onde começar sem que a má atitude de nosso sobrinho venha à tona e Florence descubra sua verdadeira face. Mas, quem sabe, se contando a ela a verdade, ela não se desiluda e sofra menos, marido? Pode ser, mas o melhor é termos um pouco mais de paciência. Nosso advogado está tomando todas as precauções e, com ordem do juiz, poderá ter acesso às contas bancárias de nosso sobrinho. Depois, temos a residência de Horácio naquele prédio, meu pobre irmão, e não sabemos o que fazer com ela. Talvez adoemos a Francisca e sua família. Mas, antes, precisamos vasculhar peça por peça, móvel por móvel, para ver se encontramos aquele grande valor. Deixamos a velha senhora gozar suas férias e iremos lá. O que achas? Concordo, falou Erundina, suspirando fundo. Não estou tão preocupada pelo valor em si.
mas para termos a definitiva certeza de que não estamos sendo injustos com ele. O abalo sofrido pela acusação, vendo Florence chorando amargurada e seus tios imaginando-o cruel e perverso, envolvia em sentimentos amargos o espírito daquele homem, cuja encarnação não soubera administrar. Afinal, o que havia encaminhado a esse acontecimento, fora o uso das drogas, que o levara a tantos desajustes e até o crime do esposo da mulher amada? Jamais imaginava ele, quando sorveu inocentemente a primeira substância, que tudo acabaria daquela forma. Quando uma ideia criminosa insiste em nossa mente, se não a expulsarmos, tratando de vigiar nossos pensamentos, ela cresce de tal maneira que se torna real. E nos unimos a entidades sofredoras e até perversas que incutem em nós ideias fantásticas para que continuemos a nos perder. Depois de falar com Francisca e não ser ouvido, Miguel, desesperado, correu porta fora. A quem recorreria? Foi até o advogado, tentou, mas não conseguiu entrar. Sentou-se, esperando o cliente sair, e quando isso aconteceu, aproveitou e adentrou com o senhor Conrado. Conrado, falou ofegante, por que não entrasse em minha residência para me acudir? Eu passava mal. Vendo que Conrado não olhava para ele e continuava a anotar alguma coisa, continuou. Por favor, atenda-me. Olhe para mim, por Deus. Estou enlouquecendo. O que está acontecendo comigo? Por que não consigo que me ouçam? Conrado, por favor, não me subestime dessa forma. Quero dizer-te que estou aqui e sou inocente. Ajude-me, por favor, a livrar-me da culpa que não tenho. Conrado começou a mexer em alguns papéis da residência de Hermínio sem ouvir nada, mas um pensamento percorreu sua mente. Na realidade, o fato de o dinheiro ter sumido junto com a procuração nada prova que seja Miguel o culpado, se não encontrarmos o dinheiro, pois o valor desapareceu no dia da viagem dos dois. A quantia era imensa, a compra deveria ser efetuada naquela mesma semana e foi retirado do banco pouco a pouco por Hermínio. Algo não está correto aí. Se Miguel soubesse ler os pensamentos, estaria satisfeito com o que o Conrado pensava. Contudo, vendo que o advogado não levantava a cabeça para vê-lo e conversar com ele, anulando-o como cliente, Miguel bateu com os pulsos fortemente no armário que continha algumas figuras de porcelana, e o armário movimentou-se, sacudindo o que nele dentro havia. Conrado atemorizou-se e levantou-se para ver o que estava acontecendo. Viu que o móvel estava firme. Terremoto não fora. O que então teria acontecido para que tudo vibrasse dentro do móvel? Para que um espírito mova um objeto é necessário um intermediário sob sua direção. É o seu fluido vital combinado com o do médium encarnado e o impulso de sua mente que permitem a ação sobre a matéria. Miguel impressionou-se não pela batida que dera no pequeno armário, mas por Conrado ter se levantado, visto a movimentação do móvel e do olhar para ver o que havia acontecido e sequer olhar para ele. E, desiludido, dando-se por vencido, aproveitou a saída do advogado para chorar suas mágoas, procurando encontrar Samantha, esquecido de que ela desencarnara. Com o pensamento fixo naquela mulher, atraiu-a para perto de si. Correu para alcançá-la e a viu entrar em um clube masculino, onde muitos fumantes se uniam. Ali estavam vários espectros inalando com êxtase os cigarros acesos dos presentes. Samantha, ainda muito perturbada, perambulava pelas ruas, como um ser inanimado, não se conscientizando que desencarnara. Desesperada pela falta do vício a que se aliara, procurava de todas as formas saciar seu desejo, alimentando seu corpo com o que lhe faltava. Miguel achou estranho ela ter entrado em um recinto masculino e perguntou-lhe: Samantha, o que fazes aqui? Aí lembrou-se do telegrama dizendo que ela havia morrido.
Atemorizou-se em certo momento, pois lhe veio à mente o seu próprio enterro, mas imaginou que o haviam enganado. Quem, então, havia sido enterrado em seu lugar? Samantha nada respondia, envolvida pela ânsia de obter suas sensações anteriores. Seguia sem vê-lo, buscando saciar seu vício. Miguel notou que algo de errado estava acontecendo com todas ali. Fez menção de puxá-la pelo braço, sem nada conseguir, e depois de achar que estava enlouquecendo, saiu. Sentou-se nos degraus da calçada e chorou pedindo ajuda, até começar a tontear e a perder os sentidos.